O Internacional, que nesse sábado realiza o último trabalho da semana, e no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre essa situação, quero te falar sobre uma novidade também dentro do CT, quero te falar sobre uma decisão ousada por parte da direção do Internacional em conjunto com outros clubes, quero te falar também que o Inter tem mais uma boa grana chegando no Internacional, mas eu quero te falar também sobre um bastidor de otimismo dentro da direção do Inter, isso mesmo depois da eliminação para o Juventude, eu quero te falar do otimismo que o Inter leva depois de toda essa semana que foi muito turbulenta, de muitas cobranças, não só para a comissão técnica, mas também para o grupo de jogadores. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando aqui no treino desse sábado, que é, entre aspas, a última atividade da semana no Inter. O Inter que amanhã, obviamente, dia de Páscoa, o Inter não vai treinar, mas a partir da segunda-feira o Inter volta já a se reapresentar, porque na terça-feira, às 7 horas, já tem um jogo importante, por exemplo, contra a equipe do Belgrano, estreia do Inter na Comebol Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê, que quase já está com o time definido, né? Eu trouxe ontem no vídeo hoje, trazendo todas as informações. No treino de hoje não mudou muita coisa, tá? A tendência de escalação segue a mesma que eu te falei ontem, com Rocher, Bustos, né? Vitão, Mercado, René, Fernando, Thiago Maia, Maurício, Wanderson, na frente Alan Patrick e Rafael Santos Borré, tá? Principal dúvida, como todo mundo já sabe, é a dúvida do Ener Valencia, tá? Se ele vai ter questões de poder ir a campo, né? Se é um cara que ainda estava fazendo, por exemplo, durante toda essa semana um trabalho de fisioterapia, não fez nenhuma atividade no gramado com os demais jogadores, e é um jogador que sim é dúvida para essa partida, tá bom? Lucas Alaro também está fazendo espécie de retreinamento, também é dúvida para esse jogo, a tendência é que não seja relacionado, tá bom? Igor Gomes está de volta, né? Se a gente pode falar sobre alguma notícia boa, é Igor Gomes. O Johan também estava fazendo alguns trabalhos separados, também deve virar dúvida para esse jogo, mas a tendência é que eu acho que também seja relacionado, tá? Pelo fato do Inter agora ter 4 novas contratações, né, em relação, por exemplo, aos últimos jogos que o Inter não tinha, né, por exemplo, Bernabé, Fernando, o Thiago Maia e o Borré, alguns jogadores vão ser cortados dessa lista, tá? E a gente pode ver nomes, por exemplo, como Prado, como daqui a pouco um Gumalo, como daqui a pouco um Robert Renan, né, como daqui a pouco o terceiro goleiro do Inter também, ficando de fora dos relacionados para Córdoba, pelo simples motivo que agora o Inter tem bem mais jogadores para relacionar, né? Isso já vinha sendo um problema anteriormente, agora com mais de 4 nomes que a gente considera que inclusive tem capacidade de ser titular, né, o Cudê vai ter que começar a rodar esse elenco de jogadores que vão ser cortados, tá? Outra situação também que eu quero te trazer é sobre um bastidor do Inter, né? Um otimismo que ainda acontece dentro do estádio Beira-Rio, tá? Isso porque nesse momento, né, apesar do Inter ter tido todas as cobranças que teve nessa última semana, e todo mundo sabe que não foram poucas cobranças, né? A direção do Inter realizou algumas, né? Não só para a comissão técnica, mas também para o grupo de jogadores. Até por isso, os 2 primeiros treinos da semana foram uma atividade fechada e os outros 3 treinos que a gente teve, né? Na quarta, na quinta e na sexta, foram atividades abertas no CT, pelo menos no comecinho, né? O que indicou que o primeiro e o segundo treino foram aquele tom mais de cobrança, aquele tom um pouco mais sigiloso, sem a imprensa ver, mas com bastante cobrança na primeira e segunda atividade. Aí depois, quando já todo mundo já tinha se ligado, né, de todas as cobranças que foram feitas por parte da direção, aí sim resolveram voltar a abrir os treinos, como já era o que vinha acontecendo anteriormente, tá? Mas o Inter ainda tem um otimismo dentro do bastidor. Apesar da eliminação do Inter para o Juventude, né, o Inter fez cobranças, como todo mundo nem sabe, não só para o técnico Eduardo Cudê, que não conseguiu achar soluções para o jogo contra o Juventude, mas também, como eu falei, para o próprio grupo de jogadores. O Inter acredita que esse plantel é suficiente para ganhar
ganhar um título esse ano no Inter, né? O próprio Barcelos falou isso na entrevista coletiva, que esse elenco tem a necessidade, pelo investimento que foi feito, de trazer alegrias ao Internacional. A gente tá falando, por exemplo, né, já no jogo de quarta-feira, se a gente tiver todo mundo à disposição, quando eu digo todo mundo é que dê tudo certo nessa recuperação do Valência e do Alário, a gente tem no banco de reservas com Maurício no banco, com Lucas Alário no banco, com Bruno Henrique no banco, com Bruno Gomes, com Wesley, com Rômulo, com Robert Renan, com Igor Gomes, com Gumalo, com Bernabé no banco de reservas, né, com o Luca também presente, com o Johan. A gente tá falando em diversas opções que, né, podem jogar e, por exemplo, em anos passados seriam titulares no Inter. Então são muitas opções por parte do técnico Eduardo Cudê, né? Só, por exemplo, essas 3 opções que ele ganha no banco de reservas, né? Tem um Alário para botar no segundo tempo, tem um Maurício para colocar no segundo tempo, tem um Bruno Henrique para colocar no segundo tempo, tem um Bruno Gomes que vem entrando bem, ou um Wesley, ou até mesmo um Rômulo também para entrar no segundo tempo. Posteriormente também o Arangues, né? A gente vai ver, o Arangues não está disponível para essa partida, mas vai ser Arangues ou Thiago Maia. Um desses dois também vão ficar no banco de reservas, ou seja, o Inter tem bastante opções essa temporada, né? E o grupo foi montado nesse sentido, para o Inter poder jogar em todas as frentes, poder ter um time para jogar o Campeonato Brasileiro e for bem, e ter um time para jogar as Copas, né? Para jogar a Sul-Americana, essa primeira fase, onde teoricamente, né, o Inter não vai precisar de um grande grupo para passar de fase em primeiro lugar, ainda mais pelos adversários que o Inter pegou no grupo, né? O Real Tomayapo, né, que é um clube que, por exemplo, tem só 3 anos de futebol profissional, né? Por exemplo, um Delfim do Equador, que apesar de ter chegado no ano passado numa quarta de Libertadores, né, chegou porque deu sorte no sorteio de chegar até ali. E, por exemplo, também, né, o time mais difícil que o Inter vai enfrentar é o Belgrano, da Argentina, um time chato e tal, mas é um time que não vence desde fevereiro, vem agora de uma troca no comando técnico. Então o Inter tem esse otimismo aqui. O Sul-Americano vai ser tranquilo passar nessa primeira fase, né? A terceira fase da Copa do Brasil a gente sabe que ainda vai ter sorteio, aí o Inter pode dar uma sorte ou azar, mas a tendência é que dê sorte, até porque os times que o Inter pode enfrentar teoricamente não vão dar tanto perigo ao Inter, né? Porque são times menores, mas a gente sabe que o Inter acaba se complicando contra times menores. Mas nesse momento o Inter ainda segue com esse otimismo de conseguir chegar bem em todas as competições e de ter grandes chances, né? Obviamente, né, a gente não sabe se o Inter vai ganhar, até porque Copa do Brasil, né, e também Sul-Americano um pouco mais, né, por fator de ser jogo único, né, apenas 90 minutos. Da Copa do Brasil já é um pouco diferente, né, porque tem 180 minutos, mas o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, o Inter ainda acredita que vai conseguir chegar bem em todas, tá? Outra situação que eu quero te falar, tá? Novidade que a gente teve, Gabriel Carvalho, jogador de 17 anos, todo mundo sabe que é uma das principais categorias de base, um dos principais jogadores da base do Inter, vem sendo sondado por grandes clubes, vem treinando de alguns jogos no profissional, né? Vem jogando também na base, né? Para não perder o ritmo de jogo, foi inscrito para a Sul-Americana, pode começar a ser novidade do técnico Eduardo Cudê, mas é um jogador também que o Inter não descarta uma venda, tá? Para deixar isso muito bem claro. Outra situação, dinheiro chegando no Inter, tá? Agora, em julho, o Inter recebe mais 109 milhões de reais referentes à segunda parcela da Liga Forte. Mas não para por aí, porque o Inter também está fechando com a Liga Forte, né? Todo mundo sabe que é o grupo que o Inter tá, onde tem o Fluminense, onde tem o Atlético Paranaense, né? Onde tem outros clubes ali, esse grupo que vai vender de maneira conjunta os seus direitos de televisões a partir de 2025. Nesse ano o Inter ainda tem um contrato com a Globo, que é o contrato, né, que o Inter tem desde lá de 2020, se eu não me engano, e a partir de 25, nesse ano o Inter já está negociando alguns contratos. E a estratégia que o Inter está adotando, inclusive o presidente do Fluminense falou sobre isso, né, e vazou essa estratégia, que vai ser uma venda de direitos para muitas empresas. Então a partir do próximo ano tu pode esperar que tu vai assistir o Inter possivelmente numa ESPN, daqui a pouco num canal da Disney, né? Aí tem a ver o canal da ESPN. Tu vai poder ver daqui a pouco na Paramount ou numa Amazon, ou de TV aberta, até mesmo passando numa SBT. Mas o Inter vai diversificar. O Inter não vai fechar, por exemplo, só com a Globo. O Inter vai fechar com a ESPN, vai tentar fechar com a Sport TV também, o Per-Per-View, vai tentar fechar com outros canais abertos, daqui a pouco vai tentar fechar com algum canal de YouTube, né? Por exemplo, que é uma tendência que vem acontecendo. Mas o Inter vai fazer e conseguir o máximo de renda possível, e a ideia é aumentar o que o Inter já ganha hoje, né? Vendendo para várias empresas, o Inter teoricamente consegue ganhar um pouco mais nessa negociação, tá? Nos próximos meses acredito que o Inter já vai anunciar, né? Não só o Inter, mas esse grupo, né? O Grupo Forte União, a Liga Forte vai anunciar, mas já esperem que a partir de 2025 tu vai poder ver o Inter possivelmente em diversos canais, daqui a pouco em TNT, em ESPN, né? Em um pay-per-view também, mas vão ser diversas opções que nesse momento o Inter está adotando como uma estratégia para conseguir tentar chegar, por exemplo, perto do que o Flamengo e o Corinthians ganham, por exemplo, junto com a Globo, tá bom? Então é isso aí, vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais suas informações, um abraço, valeu, falou e foi!